Quantos foram cheios do Espírito Santo essa noite? Sabe, irmãos, eu não perco. Uma das características que eu tenho é assim, quando eu chego numa reunião, é ficar cheio do Espírito Santo. E eu sei que não depende de Deus, porque Deus já derramou o Espírito Santo. Depende que eu beba. Por isso eu abro minha boca mesmo, eu adoro, porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Quantos precisam estar cheios do Espírito Santo? Você pode fazer as coisas na carne, ou você pode fazer as coisas no Espírito. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Interessante. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quem recebe essa palavra? Agora, eu tenho porém contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Mude a sua mente, metanoia, arrepende-te e volta à prática. Diga prática. Volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não mude a sua maneira de pensar. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? O Senhor tem nos levado nas últimas semanas para dois lugares do Espírito muito interessantes. Quando eu vi isso, eu fiquei meio perplexo, porque eu tenho andado do Espírito com a igreja e visto como o Espírito tem nos conduzido nesse processo todo que nós temos passado, mas eu não tinha ainda tentado para aquilo que eu vou falar hoje à noite. Muito interessante. Algumas semanas atrás nós ministramos muito sobre Moisés. Quem lembra? Diga amém, Jesus. Sobre sair do Egito, sobre o fato de termos para nós uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Todos nós sabemos que a terra prometida está para o judeu como o Espírito Santo está para a igreja. Todos nós sabemos que a terra prometida que mana leite e mel está para o judeu como uma vida de fé está para quem nasceu de novo, quem tem a nova natureza. Então o espírito que permeia o livro de Êxodo é sair. Sair. Ou seja, eu vou viver o que Deus tem para mim aqui na terra. E se eu estou habitando em algo que não tem a ver com o que Deus quer que eu viva, eu vou sair. Eu proclamo um santo êxodo sobre as minhas moradas carnais, sobre as minhas moradas intelectuais, almáticas, demoníacas,
religiosas, humanas. Ou seja, todo Egito que eu ainda moro, eu vou sair dele. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito: eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou voltar. Estava falando do Espírito Santo, não é da segunda vinda não. Porque quando eu voltar, eu vos levarei para onde eu estou. Lugar onde eu estou. Estou citando João capítulo 16. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês hoje moram na carne, vocês não nasceram de novo, vocês não têm uma nova natureza, vocês não têm como sair de uma vida natural. Mas eu vou para o meu Pai. Eu vou pagar o preço na cruz. Eu vou plantar a cruz na terra e vou dar a cruz para vocês. E depois que eu plantar a cruz na terra, e vocês confiarem no Evangelho, eu vou poder dar a vocês do meu Espírito. Eu vou poder arrancar de vocês a velha natureza e dar a vocês uma nova natureza que crê. Diga comigo mais forte que você puder: e quem querer, entra. Levanta sua mão e diga: crer é entrar. Vamos melhorar. Diga: crer é sair de algo e entrar em algo. É sair de algo feito pelo diabo, pela religião, pela carne, pela doença, pela miséria, pobreza, etc, etc. Qualquer tipo de maldição. Você é chamado para sair disso pela fé. Você vai orando em línguas, meditando na palavra, Deus fala com você, Ele aquece o seu vigor íntimo, e você muda seu comportamento, e sai, e entra, em nome de Jesus. Aí os dias se passaram, o Senhor nos levou para Neemias, e Ele colocou no nosso coração para a gente voltar para os 52 dias de Neemias, amém? E nós começamos domingo passado. Amanhã provavelmente já vai ter aqui uma lona linda, com os 52 dias de Neemias, vai terminar 27 de março, nós sabemos que não vai terminar, mas a tônica de Neemias não é sair, a tônica de Neemias é voltar. E eu fiquei perplexo com isso, porque enquanto em Êxodo o Senhor diz: saiam daí, em Neemias o Senhor diz: voltem para cá. Você conseguiu entender isso? São tônicas diferentes. Interessante que é para o mesmo lugar, mas com tônicas diferentes. O lugar é a terra da promessa, mas em primeira instância eu saio. Mas de alguma maneira houve toda uma história, não cabe aqui contá-la, porque nós vamos ficar aqui 1 hora contando a história. Houve toda uma história em que chegou ao ponto de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, o templo foi completamente destruído, saqueado, Israel com o seu rei foi levado cativo para Babilônia, e Jeremias profetizou que eles iam ficar 70 anos lá em Babilônia. No Egito eles ficaram mais um pouquinho, no Egito o Senhor disse que eles iam ficar 400 anos, porque Moisés andou na alma, eles ficaram 430 anos, não era para Moisés ter matado aquele egípcio, então estendeu mais um pouquinho, por causa da incredulidade de Moisés. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, qual área da sua vida você precisa sair? Ou seja, aquela área espiritual nunca foi real na sua vida, você nunca tocou naquela área, vai ser nova. Você vai experimentar naquela área uma dimensão que você nunca experimentou. Talvez na área da saúde, você ainda não consegue crer que é curado. Talvez em finanças, você ainda não consegue crer mesmo que é próspero, e o dinheiro vem, e vem.
talvez no seu casamento, eu não sei, talvez você contempla algumas áreas da sua vida. Puxa, eu nunca experimentei isso, né? Fulano experimentou, Beltrano experimentou. Eu olho para a vida de fulano, eu vejo funcionar na vida dele, mas na minha vida eu nunca experimentei. Então o Senhor te diz: sai desse lugar e vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa pai, deixa mãe, deixa parentela, deixa o que tiver que deixar, mas conquista essa vida no Espírito, nessa dimensão da sua vida. Aí eu coloco uma vírgula e te pergunto, em segundo lugar, o que é que você já experimentou, já foi vivo em você, já foi real, mas não é mais? O que da fé você já usufruiu? Aquilo era funcional, sua mente foi renovada, suas emoções foram curadas, sua alma se alinhou, liberou o Espírito, e você viveu um tempo tão bom. E eu posso me reportar aqui ao tempo em que Davi foi rei sobre Israel, somando com Judá e Israel deram 40 anos. O tempo em que Salomão foi rei sobre Israel, que foi o ápice do ápice. Todos nós passamos por tempos, mas muitas vezes por não vigiarmos, né? Aqui diz: eu tenho algo contra ti. É interessante que em Éfeso ele começa a elogiar a igreja de Éfeso, porque era uma igreja tremenda. Essa igreja tinha mais de 100 mil membros, irmãos. Numa determinada época, não sei se foi essa. O apóstolo João foi pastor dessa igreja. Maria, a mãe de Jesus, morreu nessa cidade, em Éfeso, cuidada por João. Mas de alguma maneira, ele vem elogiando: vocês isso, vocês aquilo, vocês perseveram, vocês põem a religião para correr, e pá. Agora, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam lembrar onde vocês caíram. Onde foi que parou de funcionar? Onde foi que fundiu? Onde foi que desestabilizou? Onde foi que embaçou? Você precisa se arrepender e você precisa voltar. Então aqui existe dois chamados. Um para sair, quando eu vou experimentar o que eu nunca experimentei. Outro para voltar, para restaurar o que precisa ser restaurado. E a palavra de Deus diz aqui que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! A promessa para quem sai é: a terra mana leite e mel. Mas a promessa para quem volta é: a glória vai ser maior. Então aqui existe duas unções. Pastor, mas espera aí, para falar a verdade, quando eu ouço o que o senhor está falando, eu percebo essas duas áreas da minha vida. Eu percebo áreas que eu preciso sair. Nunca experimentei a cura de um cego. Eu já experimentei. Uma menina, está grande hoje, casada, ela era cega de nascença do olho esquerdo, foi completamente curada. Eu já experimentei uma vez que eu estava em Salvador. Aí eu falei assim: quem foi curado, sobe aqui em cima. O povo começou a subir, tanta gente curada, que o pastor falou assim: para de subir, senão o palco vai cair. Eu vivi isso, eu sei, eu passei por isso. E eu podia aqui contar vários testemunhos do que eu vivi nessa vida de oração em línguas. Eu lembro, uma das primeiras vezes que Deus me usou com poder mesmo. Eu estava pregando numa igreja, orando em línguas talvez há alguns meses, 1 ano, 2 anos. E o pastor disse assim para mim: olha, tem uma senhora que está morrendo de câncer, tal, senhora de idade já. Vamos lá orar por ela. Quando você vai orar por uma senhora de idade, morrendo de câncer, geralmente a sua alma te prega uma peça. Ela fala assim: você não vai orar, né? Você vai encomendar, né? Você vai mais...
Você vai mais dar extrema unção do que... Mas eu não fui com esse espírito, não. Eu fui para orar mesmo. E ela estava deitada, a família estava ali, ela deitada, assim, bem quietinha. Irmãos, eu não senti nada, não senti um arrepio, não senti nada. Ousadamente eu orei e declarei: a senhora está curada. Foi embora. Na outra semana o pastor me ligou: sabe aquela mulher assim, assim, assim? Pois é, ela foi curada. E um tempo depois eu voltei lá, velhinho na igreja, cantando e adorando a Deus. Isso para mim não é novo isso. Ultimamente eu ando viajando e me movendo em cura, e as curas vão. Sempre que eu me movo, é porque eu não faço muito isso aqui. Mas sempre que eu me movo, Deus cura. Há um dom de cura na minha vida. Por exemplo, agora pessoas estão sendo curadas aqui em nome de Jesus. Agora pessoas da internet estão sendo curadas em nome de Jesus. Levanta dessa cama, pula e dá um glória a Deus bem forte, porque essa doença não está no seu corpo mais, esse caroço desapareceu, esse câncer está amaldiçoado, essa doença sai no nome de Jesus. Agora, quando você se edificou através da oração em línguas, você se construiu pela meditação na palavra e pela obediência à palavra de Deus. Orar em línguas causa revelação. Praticar a palavra causa a construção da revelação. Quando você ora em línguas, você entende algo. Mas quando você obedece o que você entende, você constrói aquilo no Espírito. Agora, Paulo fala assim em uma dessas cartas aqui: olha, vigie para que ninguém roube a tua coroa. Isso é muito forte. Vigie para que ninguém roube a tua coroa. O que é coroa? É autoridade. Mas que tipo de autoridade? De governo. Se eu tenho uma coroa, eu sou rei de uma jurisprudência, de uma jurisdição. Se eu sou rei de um reino. Eu tenho um espaço onde o que eu falo é lei, é decreto. Então, quando Deus te dá uma palavra e você vive praticando aquela palavra, exercendo fé naquela palavra, aquela palavra se torna um reino em volta de você. Ela cresce. E se você não vigiar, a Bíblia diz que os espinhos podem crescer. E Paulo diz o que é os espinhos. O espinho são os desejos pelas riquezas, os cuidados da vida, concorrendo, sufocam a palavra. Jesus fala das tribulações, Jesus fala de gente que ouve e não entende, mas o que eu quero enfatizar aqui é que muitas vezes, naquele jardim que fluía, começa a entrar coisas que estão concorrendo com o seu chamado, concorrendo com a palavra de Deus na sua vida, concorrendo com o que está funcionando espiritualmente na sua vida. Porque, querido, o que está funcionando espiritualmente na sua vida é aquilo que você não faz força para acontecer. Aquilo que está funcionando na sua vida é aquilo que você tem um comportamento suave, porém extremamente agressivo de fé. Por que suave? Porque você não tem que gritar: sai, isso é o quê? Eu só. Não. Você sabe porque sabe. E por que você sabe? Porque sabe, você se comporta suavemente. Mas eu chamo esse suave de tremenda ousadia, porque você se comporta e as coisas acontecem. O Senhor te diz: guarda a tua coroa. Eu te dei, você conquistou isso no Espírito. Não permita que porque, meu irmão, no reino do Espírito, o que gera é o que mantém. No reino do Espírito, o que te leva é o que te coloca lá. O que te levou a conquistar é o que te leva a permanecer. Por não entendermos isso, a gente começa a abandonar as coisas básicas. Por exemplo, o entendimento
da graça de Deus. Isso é uma coisa básica. Ou seja, nada que eu fizer ou não fizer me fará mais amado por Deus. Se eu começar um jejum de 40 dias e cumprir, no final dos 40 dias, o Senhor vai estar me amando exatamente como Ele me ama hoje. O jejum não vai mudar Deus em nada, o jejum vai me mudar. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Eu não tenho como fazer Deus me amar mais, eu tenho como sair de um lugar onde eu posso receber mais desse amor. Entendeu? Deus não pode me amar mais, mas eu posso beber mais do amor. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Agora, isso fala de uma estrutura. Quando Neemias voltou para Jerusalém e viu os muros caídos, as portas queimadas, os escombros, Jerusalém estava horrível, e ele estava a cavalo. Chegou um momento que nem deu para ele continuar, tanto entulho que tinha, não deu, teve que parar e voltar. Não deu para ele fazer toda a viagem sobre os escombros de Jerusalém. Então nós estamos falando de uma estrutura interior que se perdeu. Voltar significa restaurar a estrutura interior que se perdeu. Voltar significa que você reconquistou aquela mentalidade. Voltar significa que você voltou a funcionar daquela maneira que você estava funcionando. Você perdeu o funcionamento. Aqui diz, vou te dar um tempo. Deus não tira de uma vez, agora eu vou te dar um tempo. Se você não resolver isso, eu não vou poder manter o candelabro, vou ter que tirar, vou remover o candelabro, porque o candelabro, ou seja, a revelação, a luz, vai perder a base de ficar aí. Tem como, porque vocês não vivem mais, nesse caso, o primeiro amor, no caso deles. Aqui ele foi muito específico. Vocês não estão vivendo mais o primeiro amor. Eu não posso permitir que vocês sejam referência de uma igreja poderosa na terra, se vocês não forem um povo que me ama acima de todas as coisas, um povo que vive esse amor, um povo apaixonado por Deus, como diz essa música, um povo que não está atrás de títulos, um povo que não está atrás de aplausos, de reconhecimentos humanos, um povo que está atrás do Senhor. Eu quero o Senhor no nosso meio. Não, pastor, mas Ele está. Então eu vou mudar o que eu falei. Eu quero Ele se manifestando. Não, pastor, mas ultimamente Ele anda se manifestando. Então eu vou mudar. Eu quero Ele se manifestando como Ele nunca se manifestou. Eu quero Deus movendo. Eu não quero chegar num culto em que eu tenha que malabarizar. Aqui vem de malabares, né? Malabares. Eu não quero estar num culto onde eu tenho que malabarizar, manivelar, fazer qualquer coisa da minha alma para que você se sinta bem no culto. Puxa, o culto hoje foi para mim. Não, querido, o culto hoje é para você todo dia. Porque você não vem aqui, ou pelo menos não deveria, primeiramente para receber. Você faz parte dos discípulos. Você não faz parte da multidão. Você faz parte dos discípulos. Você não faz parte da multidão. Se a gente fizer aqui igual a Universal faz, uma campanha poderosa, a multidão vai vir. E aí vocês vão ter que me ajudar a orar pelo povo que vai vir, porque eles vão vir para receber. Mas vocês não é um povo que vem aqui para receber, principalmente. Claro que você sabe que você vai receber, mas você vem aqui para adorar a Deus. Você vem aqui para cultuar o Senhor. Você vem aqui para ter comunhão com os irmãos. Por que nós não devemos parar de congregar? Eu já aprendi a orar em línguas, eu já aprendi a meditar na palavra, vou ficar na minha casa. Por que é importante congregar? Né? Nem que seja pelo WhatsApp com o pastor Heber.
Porque tem gente que realmente eu concordo, eles moram em lugares que não tem como. Qualquer lugar que ele for, ele vai ouvir abobrinha, lei, e ele não aguenta mais, ele fica congregando com a gente online, aleluia, até que Deus mova. Mas por que é importante congregar? Porque, meu querido, uma brasa fora do fogo, ela apaga. Nós não fomos criados espiritualmente para andar sozinhos, nós não fomos criados espiritualmente para sermos independentes. Não, eu dependo da minha ligação com você, eu dependo da minha ligação no Espírito com você. A vida de Deus que está em você está em mim, e a vida de Deus que está em mim está em você, e nós temos uma sinergia espiritual aqui dentro, nós temos uma concordância espiritual aqui dentro. No nosso caso, vida no Espírito. Quando eu falo vida no Espírito, estou falando das práticas espirituais, estou falando da palavra da graça, da palavra da fé, eu estou falando de tudo que envolve uma vida segundo o Espírito, e não uma vida segundo a carne. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Então, levanta as suas mãos e dá um grito comigo bem forte assim: há lugares que eu preciso sair, há lugares que eu preciso voltar. Diga: se eu preciso sair e não saio, nunca conquistarei. Mais forte agora: se eu precisar voltar e não voltar, nunca experimentarei novamente. Então eu fiquei impressionado, porque 3 semanas Deus falou, 2, 3 semanas, não sei, sobre Moisés. Foram várias palavras sobre Moisés. Agora ele voltou a falar de Neemias. Aí o Espírito Santo falou comigo: tem coisas que você precisa sair, tem coisas que você precisa voltar. Agora, ambas as situações mexem muito com as nossas emoções. Porque nós não estamos falando de uma semana de escravidão, no caso do Egito. Nós estamos falando de um povo que foi escravo ali por 300 anos, não sei. A Bíblia não diz quanto tempo, porque eles voltaram, eles foram para o Egito, 70 pessoas, se tornaram uma nação no Egito, amém? Mais de 1 milhão. A Bíblia não diz quando a escravidão entrou naqueles 400 anos, mas boa parte daqueles 400 anos eles foram escravos dos egípcios, escravos mesmo, foram massacrados. E quando você passa uma situação, a sua mente acostuma, você ganha aquela mentalidade. Não, eu não posso ter um carro muito bom, eu tenho que ter um carrinho, porque assim, né, você não consegue crer, porque a sua mente está limitada com aquilo que você apanhou. Então você precisa nesse lugar aí entrar com a confissão da palavra, declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai tirar a escravidão da sua mente, a palavra de Deus vai tirar a escravidão da sua mentalidade, e você vai começar a crer em coisas assustadoras, porque os limites que estão na sua mente, são você que permite que eles estejam, porque a sua mente tem um poder de imaginação ilimitado, e para que você não tenha dúvida, está escrito: tudo que você pedir, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Não tem como você sonhar maior do que o que Deus pode fazer na sua vida. Por mais que você hoje expandiu o seu espírito, alargou as suas estacas, vislumbra coisas maiores, crê como nunca creu, o Senhor ri e te diz: você ainda não viu nada, nós estamos só começando. Por isso que o tempo é um espaço muito pequeno. Irmãos, o tempo é só para gerar desígnios santos no nosso coração. O tempo é só para nos tornar verdadeiros adoradores.
O tempo é para nós deixarmos um legado aqui na terra, que as pessoas possam lembrar de nós, saber que a gente viveu aquela verdade. O tempo não é para a gente fazer obra grande, coisas grandes, não é para isso. O tempo é para você alcançar um lugar na eternidade, porque o gostoso vai ser a eternidade. Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então, da onde eu precisar sair, a minha palavra é fui. E para onde eu precisar voltar, eu vou me quebrantar. Agora, Neemias, porque Moisés foi o que saiu, Neemias foi o que voltou, amém? Neemias, quando entrou em Jerusalém, foi logo pela porta do lixo, a porta do monturo, e ele deu de cara com a fonte do dragão. Ai, 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 pastor, fala sério. Quer voltar? Quero. Você vai ter que enfrentar o que você tinha enfrentado antes. Porque voltar significa passar pelo mesmo caminho que você já tinha passado. Você vai ter que enfrentar os medos novamente. Você vai ter que enfrentar mentalidades erradas de novo. Você vai ter que restaurar aquela atitude do passado que gerou aquela agressividade de fé. Você vai ter que voltar a orar em línguas como você orava. Puxa, eu lembro quando eu orava 8 horas por dia em línguas. Pois é, agora você vai orar 16. Você vai arrumar um emprego assim para o seu sustento básico. E se você vai voltar, você precisa orar. Porque reedificar os muros, reedificar os templos, nada mais é do que construir o nosso espírito orando em línguas. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica nos muros. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica no templo. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica nas moradas. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica em cada porta. A porta do monturo, a porta da ovelha, a porta do peixe, a porta daquilo, a porta daquilo. São verdades espirituais que um dia te governaram e você perdeu. O Senhor te diz, está na hora de voltar. Hoje tem uma unção dupla nesse lugar. Hoje tem uma unção para você sair, mas hoje também tem uma unção para você voltar. Pastor, mas essa palavra é um pouco assustadora, porque assim, é tão bom a religião, para falar a verdade. Irmãos, nada é mais sem graça do que a igreja, quando o Espírito Santo não está nela. Deixa eu te dar uma palavra, não valoriza a religião não, porque uma coisa sem graça é sentar nessa cadeira e ficar 2 horas, cantando, batendo palma, dando dinheiro para a igreja e ouvindo o homem. Isso não é reino, isso não é vida espiritual. Vida espiritual ela é 24 horas. Ah, mas eu sou um bancário. Lá no banco você vai estar incendiando aquele lugar. Ah, mas eu sou um autônomo. Lá no seu trabalho você vai estar incendiando aquele lugar. Você é uma tocha viva de Deus. Então, quando eles foram sair, Moisés falou assim para eles: vocês vão ficar com os ombros cingidos, com as sandálias dos pés e com o cajado na mão. Era desse jeito que eles iam comer o cordeiro à noite, antes de sair do Egito. Era para comer o cordeiro preparado para sair. Porque é sempre assim, meu irmão. Ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida, diz o texto. Quando você se alimenta do cordeiro, sabe, o que vai te dar força, irmão, é a comida. É a palavra que Deus vai vivificar no seu coração. É a sua comunhão com o Espírito Santo. São verdades que para os outros não vale nada, mas para você vale tudo. São
pecinhas de um quebra-cabeça que o Senhor vai montando no seu coração e vai te tornando quem você é. Por isso, quem anda no Espírito não tem concorrentes. Quem anda no Espírito não pode se comparar com ninguém. Eu vou me comparar com fulano. A igreja de Beltrano. Não tem nada a ver, cara. Existe hoje um manto sobre esse lugar e um povo andando debaixo desse manto. E nós estamos aqui não por causa do Weber, não por causa do Lucas. Nós estamos aqui por causa de um manto, um DNA espiritual. Nós queremos aprender a viver a fé. Nós queremos aprender a andar no poder de Deus. Nós queremos aprender a não ter uma vida natural, ter uma vida espiritual. Nós queremos aprender a dar fruto no Espírito e nos movermos nos dons do Espírito. Nós queremos ver o Shekinah de Deus se manifestar em todo momento e em todo lugar. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja onde nós estamos. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: eu não sei se eu tenho que sair, se eu tenho que voltar. Fala para ele. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, os irmãos não falam, eu fico na carne. Fala para o teu irmão: não sei se eu tenho que sair ou se eu tenho que voltar. Responde assim para ele: tem áreas que você precisa sair, mas tem áreas que você precisa voltar. Tem hora que você tem que ser Moisés, tem hora que você tem que ser Neemias. Moisés rasga e vai embora, Neemias rasga e volta. Mas eu vou viver o projeto de Deus para a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Se eu precisar parar tudo e voltar para o meu quarto e trancar a porta, como eu fazia em 1996, e lia e orava em línguas a Bíblia de joelho, eu vou me ajoelhar de novo diante da palavra e ficar o dia inteiro orando 12, 13 horas por dia, 9 horas por dia. Eu não estava nem aí para nada, nem sabia que o Eu Vi e Creio ia existir. Irmãos, quando eu comecei a orar em línguas, eu nem sabia que ouvir e crer ia existir. Eu não sabia tudo que ia acontecer. Eu não sabia que a gente ia gravar aqueles discos. Eu não sabia que Deus ia me usar em congresso. Eu não sabia de nada. Eu precisava sair de um lugar e entrar em outro. Eu entrei em vida no Espírito porque eu precisava sair da escravidão da minha alma. Eu era escravo das minhas dores emocionais. Eu era escravo dos meus transtornos mentais. Eu era escravo do meu sofrimento familiar. Eu era escravo de doutrinas falsas, de expectativas que eu recebi, que não devia ter recebido, porque eu recebi dos homens. E quando você recebe uma expectativa do homem, você entra na carreira do homem e você abandona a sua. E o Espírito Santo te diz: ei, sai dessa carreira porque ela não é sua. Larga esse chamado porque ele não é seu. Vem para aquilo para que eu te chamei para fazer, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Não importa se eu tenho que sair, ou se eu tenho que voltar, ou se eu tenho que sair e voltar, eu vou viver o melhor de Deus para mim nessa terra. Eu não nasci para perder. Eu não nasci para ser envergonhado. Você está sendo soberbo. Não, a Bíblia diz assim: quem crê não será envergonhado. A Bíblia diz assim, que não tem tribulação, não tem principado, não tem potestade, não tem profundidade, não tem altura, não tem morte, não tem vida, nada vai me separar do amor de Deus. E em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Ou seja, eu nem guerriei e já sou coroado campeão de Jesus na terra. Satanás está debaixo dos meus pés,
minhas doenças, pecado, pobreza, caráter errado, deformidades estão cravadas na cruz do Calvário. Eu não estou debaixo da lei me dizendo não, 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 não. Eu estou debaixo da graça, sendo instruído pelo Espírito Santo, e pela instrução do Espírito Santo, não seguindo uma regra, mas andando em fé. Andando em fé. Eu não preciso que alguém me diga não faça, eu preciso ouvir o Espírito. O Espírito nunca te dirá não faça, o Espírito te revelará. O não faça do Espírito, preste atenção nisso, que aqui eu preciso ter cuidado para que ninguém me entenda errado. O não faça do Espírito não é em forma de lei, onde você se sente obrigado a fazer. O não faça do Espírito é porque Ele te transforma na imagem da palavra que Ele te deu. Aí sabe o que acontece? Você não quer mais aquilo na sua vida. Você não quer mais. Você começa a listar isso. Deus não mandou parar com isso, mas eu não quero mais. Isso é o não faça do Espírito. Você mudou através da oração em línguas, você se edificou, e aí você cresceu tanto no Espírito, que essas coisas, gritar com a esposa, mentir, ser iracundo, mal pagador, não sei o que, essas coisas, você pega o bojo de defeitos de caráter, e você olha assim, cara, eu não quero isso na minha vida mais, eu não quero, Senhor, eu não quero, eu estou falando sério, Jesus, eu não quero. Aí o Espírito Santo fala assim, yes, porque enquanto você não importava, eu não podia te mudar, agora que você não quer, eu vou entrar com o poder, e eu vou transformar essa área da sua vida, e onde você é fraco, você vai ser forte. Enquanto você não importava, eu não tinha como pôr o dedo, mas agora que você está incomodado, o meu dedo vai entrar, e você vai ficar liberto. Não se sinta culpado, nem aceite condenação, mas busque a transformação, que não vem num tribunal. A transformação não vem no tribunal, muito menos numa sala de interrogatório onde você é torturado. A religião tortura as pessoas. A pessoa confessa, porque assim, ela é tão coagida, ela é tão humilhada, ela é tão, que ela confessa, não, realmente eu adulterei mesmo, eu fiz, e fala tudo, mas ela não queria confessar, aquilo não estava dentro dela, porque quem quer confessar, não precisa de, ninguém ir atrás dele, ele vai atrás e acha alguém para confessar. Você não quer ficar com aquela sujeira em você, aí você me preocupa, pastor, eu fiz isso, ora por mim, não quero isso na minha vida, e aí você cresce, e aí Deus pode te dar uma unção maior. Você tem estrutura de caráter no Espírito, que suporta o vinho. O seu odre não é mais um odre velho, ou seja, regido pela lei, enrijecido, que ao ser fermentado, arrebenta. O que eles faziam com os odres? Quando os odres ficavam muito tempo sem serem renovados e começavam a arrebentar, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um odre e encharcavam dentro do azeite. Quando Deus te vê arrebentado, Deus não fala, você precisa, sabe, Deus não te condena. Deus fala, não, meu filho, você está precisando ficar encharcado do meu Espírito. Para tudo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, para com essas crisezinhas, se é de Deus, se não é de Deus, Deus falou, Deus não falou, o que é que, eu não sei, eu tive um sonho, irmã, eu estou muito preocupado com esse sonho, por quê, irmão? Eu não sei o que, eu não tive a interpretação do sonho, esquece. Que isso, pastor? Mas foi tão real o sonho, mas você não sabe o que Deus quer te falar? Esquece, porque Deus não é Deus de confusão.
Então Deus te deu um sonho para te deixar 3 semanas confundido, com medo, preocupado. Gente, eu vi um avião caindo, e eu vi o pastor Heber voando pela janela, aí uma águia pegava o pastor Heber e tal. Claro, eu vou me salvar nessa, né, gente? Eu vou. Uma águia pegava o pastor Heber, mas o avião caía e eu ficava dentro do avião. Ah, pastorzinho, você salvou você e me deixou no avião, né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você vale muito mais para Deus do que uma crise de dúvida. Você vale muito mais para Deus do que um momento de fraqueza e incredulidade, em que você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Você acha que Deus vai vir com um chicote? Vai sim, porque Ele veio com um chicote. Tá, Ele veio com um chicote, para chicotear quem? O povo? Ou quem estava vendendo as coisas no templo? Quem que foi chicoteado? O povo carente, que precisa da graça? Ou quem estava vendendo a graça? Ele derrubou as mesas de quem? Cuidado, irmão, porque quando Jesus vem sobre você, Ele vem para te socorrer. Ele diz assim: eu não vou deixar você só não, cara. Eu vou mandar um ajudador, eu vou mandar um consolador, igual a mim é o que eu vou mandar. A diferença é que eu estou de fora, Ele vai estar de dentro. A diferença é que você ouve a minha voz aqui, agora você vai ouvir minha voz aqui. Você ouve a minha voz fisicamente, mas você vai ouvir espiritualmente, porque você vai nascer de novo. Dá glória a Deus, igreja. Então eu vou sair para onde eu precisar ir, e voltarei para onde eu precisar voltar, e a glória da segunda casa sempre, 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 sempre é maior do que a primeira. Dá um grito de vitória, meu irmão. Pastor, mas eu te confesso, eu estou com medo. Eu também. Você também, pastor? Eu também, eu sou igual a você. Quando eu vou andar na fé, é um muro assim, mais ou menos dessa grossura assim, muito firme, que não cai nunca, mas não é tão grosso nem tão fino. Você tem que tomar cuidado para você andar no muro da fé. É um caminho estreito, mas é firme. Então quando você vai voltar a andar na fé, pastor, e se acontecer de novo? E se eu, querido, presta atenção, não importa o que vai acontecer de novo, importa que Ele vai estar com você. Eu não posso mentir para você, tanto ir como voltar, vales te esperam. Porém o salmista diz: eu não temo passar pelo vale da sombra da morte, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O meu vigor de fé sempre será mais alto do que o grito da minha alma. A minha decisão de fé sempre será maior do que a atração da minha carne. Aleluia. O exercício espiritual sempre vai ser mais importante do que a gravidade que quer me manter olhando para a terra, olhando para o chão. Não, Jesus disse: erguei os vossos olhos. Vamos falar junto? Abaixa assim comigo. Eu falo e você diga. Diga assim: erguei os vossos olhos. Não há momento nessa terra que você tenha justificativa de abaixar sua cabeça. Não, mas não tem como, pastor, não está entendendo.
tudo que eu passei, eu tenho que andar de cabeça baixa. É até uma questão de humildade. Humildade não, falsa humildade. Porque como alguém perdoado abaixa a cabeça? Como alguém coroado com graça e com misericórdia abaixa a cabeça? Está escrito que Ele me coroa com graça e com misericórdia. Levanta a cabeça, olha para frente, ativa a linguagem sobrenatural do Espírito, conecte-se com pessoas espirituais, com gente que ama o Senhor, afaste de pessoas mortas. Jesus diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Nós temos uma mania de ficar olhando para os mortos. Senhor, mas fulano, meu pai, minha mãe, o meu amigo, a gente tem uma mania assim: Senhor, eu quero sair, mas e essa turma? Jesus diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Você vem e me segue. Porque se você deixar os mortos sepultar os mortos, eles terão a oportunidade de acordar. Mas se você, com a visão espiritual que você tem, entrar no meio, você vai deixar todo mundo confuso. Porque você vê espiritualmente, eles veem naturalmente. Você tem uma mentalidade diferente. Aí você volta lá com a sua mentalidade, você vai ser apedrejado. Aí você fica em crise. Por que estão me apedrejando? Porque você não deixou os mortos sepultarem os seus mortos. Era para você estar andando lá para frente. Deixa que Deus vai cuidar deles. Sempre que você lembrar dele, diga: Senhor, obrigado pela salvação deles, obrigado pela libertação deles. Senhor, cobre eles com o teu sangue. Eu declaro que eles pertencem a ti. E vai para frente em nome de Jesus. Sai de onde você precisa sair e volte para onde você precisa voltar, mas reine na terra, reine na terra. Querido, não é vergonha deixar de ser escravo. Vocês não têm ideia da profundidade do que eu falei agora. Porque tem gente que está tão acostumado com uma vida medíocre, que se ele entrar em outra vida de uma vez, ele se sente envergonhado. Nossa, vou pegar esse carro aqui, o pessoal vai achar que eu quero aparecer. Não vou nem pôr essa roupa, porque essa roupa aqui o pessoal vai achar que eu quero aparecer. Não vou passar esse batom não. Por quê, amor? Não, o pessoal acha que eu quero aparecer com esse batom. Mentalidadezinha. Eu não vou andar com o pastor Heber não. Acaba o culto, todo mundo vai lá abraçar ele. Eu morro de vontade de abraçar ele, mas eu não abraço não, porque senão ele vai achar que eu estou paparicando ele. Eu não gosto de paparicar ninguém. Sabe esse tipo de pensamento que mantém você no Egito? O Senhor te diz: eu quebro isso essa noite em nome de Jesus. Ou então, aqueles pensamentos assim: já passou, para que eu vou voltar? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vou ficar lembrando disso não. Meu irmão, quando o assunto é pecado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora, quando o assunto é o manto de Deus para a tua vida, lembra onde caíste e volta. Quando o assunto é religião, esquece. Mas quando o assunto é você ter cortado a cabeça de João Batista, volta lá atrás e emenda a cabeça no homem. Pastor, mas eu cortei a cabeça mesmo, verdade. Como é que eu faço? Eu pegar a cabeça dele e impor, como é que faz? Isso é com Deus, irmão. Volta lá e pega a cabeça e põe no lugar. Nunca se desligue de quem Deus não te autorizou a se desligar. Nunca corte a cabeça de João Batista. E saiba que
Herodias tem uma filha que dança muito bem, e na hora certa virá a festa. Se você não vigiar, você vai falar assim: me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Aí a menina correu lá na mãe: o que eu peço, mãe? O que eu peço? A mãe esperta pede num prato a cabeça de João Batista. Diz a Bíblia que Herodes se entristeceu profundamente, porque Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele ia para lá ouvir, ele se entristeceu, mas por causa dos convidados, por causa da reputação, meu querido, eu não estou nem aí com a minha reputação. Eu não vou ficar debaixo de um jugo por causa da minha reputação. Eu não vou ficar debaixo de escravidão por causa da minha reputação. As favas com a minha reputação. Eu tenho uma carreira para correr e não homens para honrar. Nesse aspecto, eu tenho uma carreira para correr, não homens. Você imagina, irmão, você correr uma carreira e dando satisfação para meio mundo. Você correr na carreira, tendo que tomar decisões todo dia. Quem vive no Espírito está sempre numa batalha espiritual. Quem está numa batalha espiritual sempre tem que decidir. Não dá para ficar sem decidir. Você tem que decidir, você tem que fazer. E aí você não faz, e entra a passividade de espírito, e o Senhor te diz: hoje eu arranco a passividade de espírito. Você não vai ter medo dos homens mais. Eu vou repetir até essa igreja explodir. Você não vai ter medo dos homens mais. Você não vai ter medo de homens mais. Você não vai ter medo de homens mais. Você sabe, você vai se desligar emocionalmente de toda ligação doente que envolve autopromoção, blá 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 blá. Não, querido, decida. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma coroa para guardar, eu tenho um campo de lentilhas para defender, e eu vou defender. Eu tenho um campo de lentilhas para defender, e eu vou defender. Então o Senhor te pergunta nessa noite: quais áreas da sua vida você é Moisés? Quais áreas da sua vida você é Neemias? Seja corajoso em frente a Faraó. Seja corajoso em frente ao rei Artaxerxes. Interessante, tanto Moisés como Neemias tiveram que enfrentar o rei. Moisés enfrentou o Faraó. Neemias enfrentou o rei Artaxerxes, um dos maiores ditadores da história da humanidade. Quem assistiu o filme Os 300? Está lá Artaxerxes. É até um ator brasileiro que faz o papel do rei Artaxerxes. E Neemias era copeiro de Artaxerxes, do lado ali, ó, servindo vinho para ele o tempo todo. Aí Neemias teve que falar assim: não tem como eu ficar aqui mais, eu tenho que voltar. Irmãos, eu não estou me referindo à cidade, eu não estou me referindo à igreja, eu não estou me referindo à sua família, eu não estou me referindo à sua empresa. Pelo amor de Deus, eu estou me referindo a lugares no Espírito que você precisa entrar ou reconquistar. Tem gente que ouve essa palavra, faz uma bagunça com ela. Ah, foi o pastor Heber que falou, por isso que eu mudei para os Estados Unidos. E vai para os Estados Unidos e fica lá ralando. Resolvi morar na América, depois daquela palavra. Eu não estou falando de, sabe, Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus está dentro de vocês. Para de discernir as coisas na carne e passa a enxergar e interpretar as coisas no Espírito.
Perceba onde no Espírito você precisa entrar e os frutos que isso vai gerar, e onde no Espírito você precisa voltar e os frutos que isso vai gerar. E eu declaro aqui uma igreja frutífera no Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Senhor manda te dizer: não tenha medo não, tudo é pelo meu Espírito. Tenha medo não, vou te levar nos meus ombros. Tenha medo não, vou te ensinar. Tenha medo não, porque coisas que você caiu para chegar, você não vai cair, porque você já aprendeu a lição. Tenha medo não, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Adonai, Jeová, Elohim, está com você. Irmãos, eu não vou passar meus anos celebrando o que já passou, ou tentando esquecer de onde eu pertenço. Eu não vou enganar a mim mesmo. Eu nasci para o sobrenatural. Eu nasci para abrir o mar vermelho. Amanhã vou falar sobre Sambalá e Tobias. Quando Neemias voltou, levantou-se uma guerra contra ele. Mas Neemias estava debaixo de um decreto do rei. E apesar de Sambalá e Tobias se levantarem contra, Neemias prevaleceu. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Quem estava precisando de ouvir essa palavra? Deixa eu perguntar de novo. Quem está precisando sair de alguns lugares do Espírito? Quem está precisando voltar para outros no Espírito? Que o Senhor te dê graça. Olha para mim. Que o Senhor te dê aquele funcionamento que você tinha dentro de você, que gerou aquele comportamento. Você está me entendendo? Que o Senhor te dê aquela atitude que produziu a ação da fé. Que o Senhor te deixe sensível à voz, porque nada será por esforço. Como eu disse, é uma quietude ousada. É uma tranquilidade intrépida. É um descanso responsável. Vou repetir. É uma quietude ousada. É uma tranquilidade intrépida. É um descanso responsável. Eu já estou olhando para a terra prometida. Olha para mim, olha para mim. Eu já estou olhando para ela de cá.
ou eu estou olhando para ela de cá. Mas meus olhos sempre estão na terra da promessa. Uhul! Se é no Egito, ou se é na Síria, meus olhos sempre estão no Espírito. Porque só o Espírito pode transformar o Calvário em experiência prática do meu viver diário. Só o Espírito pode transformar a água em vinho. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu chupo a água do chão e dou o vinho no céu. Eu estou plantado na terra, isso fala da cruz, mas eu estou derramando vinho no céu, isso fala do Pentecostes. Eu recebo a água, mas eu dou vinho. Eu sugo a água, mas eu dou vinho. Eu transformo água em vinho o tempo todo na sua vida. Diz o Senhor! Levanta a sua mão e grita comigo. Eu chupo a água e transformo em vinho. Diga: na terra a cruz, no céu o Espírito, água e vinho. Uhul! Aleluia! Um povo que bebe do melhor vinho. Pastor, eu não queria perder esse momento. Deus está falando tanto comigo, eu queria ir embora e ficar com esse momento. Então deixa eu te falar uma coisa, ora em línguas. Porque eu não posso manter esse momento em você, o Espírito Santo pode. Libera o Espírito. Porque tudo que eu preguei tem a ver com você e Deus, não você e eu. Tem a ver com a sua vida com Deus. Tem a ver com a sua jornada. Tem a ver com o seu chamado. Tem a ver com os seus desafios. Face a face. Faz assim com a mão e grita comigo: eu e Deus. Aleluia. Amém. Vamos na paz do Senhor, vamos na graça, amém. Amanhã 7h30 eu vou estar aqui. Quem quiser participar dos 52 dias, amanhã eu vou falar sobre Sambalá e Tobias. Como lidar com as resistências quando eu estou voltando.